sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Continuando no livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos nos versículos 18, capítulo 17, versículos 18 até o 21, a reação dos filósofos lá na cidade de Atenas, aonde o apóstolo Paulo estava ali em praça pública, abordando e pregando aos atenienses o evangelho de Cristo Jesus, anunciando Jesus Cristo e anunciando a doutrina cristã evangélica da ressurreição. Esse texto do 18 ao 21 está dividido assim: versículo 18, questionamentos que eles fizeram ao apóstolo Paulo, e esse versículo 18 foi o que nós meditamos no domingo, na segunda congregação de domingo passado. Areópago, o Areópago, versículos 19 até o 21, local na praça principal de Atenas, para onde os filósofos levaram o apóstolo Paulo, a fim de que ele ali falasse as suas ideias, compartilhasse o que ele tinha com as pessoas ali presentes. Os filósofos que ali falavam, que ali davam palestras, filosofavam, deram a oportunidade ao apóstolo Paulo de falar também ali neste Areópago, lugar onde os filósofos costumavam fazer os seus discursos. Esses versículos de 19 a 21 estão divididos assim. No versículo 19, eles perguntam e pedem para o apóstolo Paulo explicar: que nova doutrina é essa que você está ensinando, né? Que nova doutrina é essa? É importante essa pergunta dos filósofos, porque uma coisa que os filósofos ignoravam era o que acontecia com o ser humano após a sua morte. Os filósofos discursavam acerca de se a morte era o fim de tudo, ou se depois da morte haveria mais alguma coisa. E ninguém tinha nenhuma coisa nova para dizer sobre isso entre os filósofos. E de repente o apóstolo Paulo chega pregando sobre Jesus e sobre a ressurreição, e eles: que nova doutrina é essa? E aí nos versículos 20 e 21, eles vão dizer para Paulo: nós queremos saber o que é isso. Vamos ler o 19, onde eles perguntam que nova doutrina é essa. Vamos ler juntos, leiam comigo. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, eles perguntam: que doutrina é essa? Que dá resposta àquilo que eles não tinham resposta. O que acontece com o homem após a sua morte? Tudo acaba? O homem continua existindo após a morte? O homem será ressuscitado dessa condição de morte? Paulo tem as respostas, porque o Evangelho tem as respostas. E aqueles filósofos então dizem, né, expressam um desejo de saber. Queremos saber. Versículos 20 e 21. Versículo 20 fala que o que eles dizem, que o que o apóstolo Paulo tem falado são coisas estranhas. E Paulo sabe que os gregos andam sempre atrás das últimas novidades. Por isso, a razão pela qual eles chamaram Paulo não é que eles estavam assim abertos ao evangelho que Paulo ia ensinar, não. Olha só, preste atenção, porque existe uma grande diferença entre uma pessoa que está aberta ao evangelho e uma pessoa que só tem curiosidade, só quer saber por curiosidade. Curiosidade não é espiritual, curiosidade é carnal, é coisa de gente carnal. Filhos de Deus não são curiosos, filhos de Deus são ávidos pela palavra de Deus para conhecer
todos os mistérios de Deus, não por curiosidade, mas para crescer na graça e no conhecimento e no amor do Senhor. Não estudamos Bíblia porque somos curiosos. Eu sou muito curioso. Curioso é carnal. O homem espiritual ele não é curioso, ele é ávido pela verdade. Os filósofos estão curiosos, eles não estão aqui ávidos pela pregação do Evangelho, eles estão apenas curiosos acerca do que esse homem aí, Paulo, está falando. Por isso eles falam com ele esses dois versículos aí, o versículo 20, cujo título é Coisas Estranhas. Leiam o 20 comigo, eles ainda falando com Paulo, ó, todos juntos. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Paulo, você está trazendo aos nossos ouvidos aí coisas estranhas? O que é isso? Quem é esse Jesus que você está falando aí? Ele é um novo filósofo de algum lugar? Lá na Israel surgiu também filósofos aqui como na Grécia? E que coisa é essa que você está falando aí de ressurreição? Que esse Jesus morreu e está ressuscitado? E que também nós, os homens, vamos também ressuscitar? São coisas estranhas. O que é isso que você está falando? Apesar do questionamento deles, o questionamento deles não era porque eles estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus. Era um questionamento apenas por curiosidade. Ok? Mas o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade para pregar ali o Evangelho e teve fruto nessa pregação, porque nós vamos passar por ela versículo por versículo. No versículo 21, cujo título é Últimas Novidades, está escrito o seguinte, olha só, vamos ler juntos. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. As pessoas, elas não têm fome de Deus, elas têm fome de novidades. Elas querem novidades, tá? Novidades, pessoas gostam de novidades. A Praça de Atenas representa para nós hoje, tá? A rede mundial, a globalização mundial, é a praça mundial, onde as pessoas estão sempre aí o dia inteiro, digitando atrás de novidades, novidades, novidades. Elas querem dizer alguma coisa, como se estivessem dizendo alguma novidade para alguém, e são curiosas em ver o que fulano está falando, o que ciclano está falando, o que Beltrano está falando, todo mundo aí curioso atrás de novidade. E isso é uma perda total de tempo precioso que poderia estar meditando na palavra de Deus. Mas estão atrás de novidades, últimas novidades. E o apóstolo Paulo, ele tinha mais do que uma novidade. Ele tinha a boa nova. Ele tinha a boa notícia. Sabe por quê? Porque para os filhos de Deus nunca vai haver uma novidade que supere a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é sempre novo para nós. O Evangelho é sempre fresco, sempre novo, sempre celestial, sempre traz o ar do céu, sempre traz a atmosfera maravilhosa do reino de Deus. O Evangelho para nós é o que Paulo disse, olha em Romanos 16, 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso, falando de boas novas, eu quis colocar nesse texto aqui, né, como referência, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha atenção a instrução que esse versículo dá. Muita gente já ouviu essas boas novas,
mas a palavra não foi acompanhada da fé. Bíblia sem fé não adianta nada para a salvação. A palavra, quando ela é acompanhada pela fé, é aí que ela é o poder de Deus para a salvação. Vamos ler mais uma vez Hebreus 4:2 juntos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O autor de Hebreus está falando do povo de Israel lá no deserto, no Antigo Testamento. Aquele povo que estava no deserto foi, digamos assim, o único povo, o povo que saiu do Egito, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que estava lá no deserto, com Moisés, Arão, Miriam. Esse povo que saiu do Egito foi o único povo na face da terra que viu os maiores milagres de Deus, as maiores ações de Deus. Eles foram testemunhas oculares das 10 pragas com as quais Deus feriu o Egito. Eles foram testemunhas oculares da forma como Deus criou um turbilhão e impediu que o exército mais poderoso da terra, que saiu em perseguição a eles, os alcançasse. Eles viram o Mar Vermelho, né? Esse épico sinal do Mar Vermelho ser aberto. Eles passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Eles viram o Mar Vermelho se fechar e matar o exército do faraó. Eles ganharam essa guerra sem lutar, Deus lutou por eles. Eles viram Deus transformar água amarga, que não podia ser bebida, em água doce, que eles podiam beber. Eles viram Deus tirar água da rocha para eles caiu literalmente comida do céu para eles comerem, tanto maná como codornizes. Eles caminharam pelo deserto e as vestes deles não envelheceram, os calçados, as sandálias dos pés não envelheceram, os dentes deles não se embotaram, não tiveram sequer uma cárie no deserto. Durante a noite, o Senhor iluminava o acampamento deles com uma coluna de fogo que iluminava e aquecia contra o frio, e durante o dia virava uma nuvem que protegia do sol causticante do deserto, mesmo que eles estivessem caminhando por ali. A presença de Deus com eles. Eles viram, Moisés viu a sarça ardente, mas eles viram um monte ardente, o Monte Sinai ardendo pela glória de Deus, que desceu ali e ficou ali por 80 dias em cima do Monte Sinai. E depois essa glória saiu do Monte Sinai e entrou no tabernáculo que eles carregavam pelo deserto, que representava a presença de Deus com eles. Esse foi o povo que viu os maiores milagres de Deus. É esse povo que Hebreus 4:2 se refere, tá? Tudo que eles viram, tudo que eles ouviram, não aproveitou de nada, porque eles foram incrédulos. Foram incrédulos. As pessoas materialistas que dizem que só creem no material, só creem em se ver, elas estão completamente equivocadas. Essas pessoas viram coisas que ninguém mais na história viu, e mesmo assim se rebelaram contra Deus, mesmo assim se rebelaram contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não é acompanhada pela fé, de nada vale para a salvação. Pelo contrário, ela determina condenação de todos os incrédulos. Quando a palavra de Deus é acompanhada pela fé, aí se cumpre em nós Efésios 2:8.
pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta vir para a palavra só por curiosidade. Eu vou ler a Bíblia por curiosidade. Não é acompanhada pela fé, não acontece nada. Na minha caminhada eu já vi pessoas que foram pesquisar a Bíblia, foram ler a Bíblia, alguns leram a Bíblia inteira, mas não adiantou de nada. Se não é acompanhado pela fé, de nada lhes aproveita, porque a condenação continua pesando sobre eles, eles continuam espiritualmente bloqueados, e por mais que essas sejam, aqui a palavra de Deus, essas sejam as boas novas de Deus, eles não percebem isso, e ficam sempre correndo atrás de outras novidades. E tem gente que até dentre aqueles que falam com insolência, como nós vimos no Salmo, contra a palavra de Deus, são aqueles que querem trazer a ideia aí, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia não vale mais, a Bíblia é muito velha, tem critérios muito antigos, a Bíblia está ultrapassada. Essas pessoas não conhecem a Deus, não sabem o que é Bíblia, não sabem o que é Evangelho, não sabem o que é palavra de Deus. Para elas não são mais boas e nem novas, para elas são coisas velhas que já passaram. A palavra de Deus, para os filhos de Deus, que receberam de Deus o dom da fé, é sempre viva, é sempre nova. As palavras de Deus serão sempre para nós boas novas. Palavras boas, palavras novas, porque trazem novidade de vida a cada dia, como as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Todos os dias que vamos ler a Bíblia, o mesmo texto, você pode ler o mesmo texto, mas a cada dia você terá nova iluminação, nova inspiração, nova alimentação, nova nutrição espiritual. O poder de Deus na palavra continua agindo. A palavra é a sarça que continua ardendo, mas Deus só fala com aqueles que, como Moisés, se aproximam para saber por que a sarça ainda arde e nunca se consome. Foi quando Moisés se aproximou que de dentro da sarça, e também assim de dentro da palavra, foi que Deus chamou a ele: Moisés, Moisés. É tremendo nós termos esse milagre que foi a escrita da palavra de Deus e a forma como ela foi trazida para que chegasse nas mãos hoje do mundo inteiro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é globalizada, está aí no mundo inteiro, está aí traduzida em todas as línguas do mundo. A palavra de Deus está aí, presente, mas as pessoas não enxergam. Agar pensava que ia morrer de sede e que o seu filho também, Ismael, ia morrer de sede naquele deserto, porque ela não estava enxergando o poço de água cristalina que estava bem na frente dela. Então ela colocou o bebê a alguma distância, se distanciou para não vê-lo morrer e chorava. Ela chorava de um lado e o bebê chorava de outro lado. E ela não via que na frente dela tinha um poço de água cristalina. Aí o Senhor enviou o seu anjo e abriu os olhos de Agar, e ela viu aquele poço. Quando ela viu o poço, ela pegou o bebê e beberam daquela água e sobreviveram, e aquele bebê se tornou uma grande nação. A Bíblia Sagrada é esse poço. A Agar é essa humanidade que está morrendo de sede e não vê que Deus colocou um poço de água cristalina diante de nós para nós bebermos. Nós, os filhos de Deus, somos aqueles que Deus, como fez com o apóstolo Paulo, tirou as escamas dos nossos olhos, para enxergarmos a verdade, para amarmos a palavra, para amarmos o Evangelho, e ver que nesse mundo não há nada mais
precioso em nossas mãos do que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Elas são boas novas para nós, boas notícias para nós. Nós amamos a palavra, temos nela o nosso prazer e nela meditamos de dia e de noite. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.